Esta é a exposição completa da série A Armadura de Deus, feitas pelo reverendo Daniel Basso. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar! Olá a todos, meu nome é Daniel Basso, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Vinde, aqui na cidade de Vinhedo. E hoje nós começaremos uma nova série de devocionais, uma série baseada na armadura de Deus. O texto onde Paulo descreve a armadura de Deus está lá no capítulo de número 6 da carta que o mesmo Paulo escreveu aos Efésios. E é importante nós entendermos em qual contexto esse texto sobre a armadura foi escrito. Paulo começa a dar uma série de direções a respeito do funcionamento do lar, do funcionamento das relações trabalhistas, do funcionamento das relações sociais. E ao terminar de descrever essas relações, Paulo nos dá a seguinte informação. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está tentando nos dizer, guiado pelo Espírito Santo, é que na tarefa que eu e você temos de nos relacionarmos, muitos desafios nós teremos. É bem verdade que o Senhor Jesus triunfou das hostes malignas na cruz do Calvário, mas também é verdade que a derrota final do nosso adversário, do nosso inimigo, do príncipe das trevas, só ocorrerá na volta de Cristo. Até lá nós teremos muitas dificuldades, até lá nós teremos muitos embates, e Paulo está nos dizendo que a forma pela qual eu e você podemos resistir, eu e você podemos combater os desafios de convivência, os desafios de relacionamento, os desafios conjugais, os desafios na área social e na área trabalhista, a única maneira de lutarmos contra isso é nos fortalecendo no Senhor. A força é no Senhor. A força não está na autoajuda, a força não está no consumismo, a força não está em adquirirmos bens ou fazermos ou realizarmos momentos extraordinários. Não são essas coisas que nos farão resistir a essas lutas e avançar contra elas. É sim um fortalecimento no Senhor, um fortalecimento em Cristo. Fortalecei-vos, pois, em Cristo Jesus e na força do seu poder. O que Paulo está nos dizendo é que eu e você, diante dos desafios cotidianos, devemos buscar força no Senhor e no poder que emana do Senhor. O poder da ressurreição, o poder da nova vida, o poder do triunfo da cruz do Calvário sobre o mal. Então eu gostaria de te convidar para que nesses dias e nesta devocional você conseguisse lutar os desafios da sua vida, as noites escuras que você tem enfrentado. Eu gostaria de te convidar, seja, pois, fortalecidos no Senhor, seja fortalecido em Cristo Jesus, se fortaleça no poder da cruz e da ressurreição, pois aí está a sua vitória. Mas Paulo continua nos dizendo, no versículo de número 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo vai usar aqui uma linguagem militar. Ele vai utilizar os adereços da infantaria romana, vai demonstrar que o crente deve se fortalecer com essa armadura espiritual. No comparativo com o uniforme romano, Paulo dará outra nomenclatura, como por exemplo, ele nos dirá que nós devemos nos vestir com a verdade
nós devemos utilizar a couraça da justiça, calçar aos pés o evangelho da paz e por aí vai. Paulo está nos dizendo que eu e você devemos nos vestir, nos revestir da armadura de Deus. E por que nós devemos nos revestir da armadura de Deus? Paulo nos diz, para ficarmos firmes, para conseguirmos nos firmar contra as ciladas do diabo. Temos um inimigo voraz, um inimigo que espreita ao nosso redor como um leão espreita a sua caça. E esse inimigo arma ciladas. E essas ciladas não podem ser combatidas senão com armas espirituais. Nós não podemos lutar no mundo espiritual com armas materiais. Nossas armas, as armas desse mundo, as armas de fogo, as armas brancas ou qualquer outro tipo de armas contidas nessa realidade material em que vivemos, não são eficazes no mundo espiritual. E contra as ciladas do inimigo, contra a astúcia do maligno, somente a armadura de Deus. Você e eu e você devemos nos vestir com essa armadura de Deus a fim de resistirmos às inúmeras ciladas do inimigo, para podermos ficar firmes quando elas vierem. Independente da luta que você está vivendo, independente dos inimigos que você está enfrentando, saiba que a nossa luta é contra o nosso adversário espiritual, que se utiliza de coisas materiais para nos afrontar e para nos ferir. Mas não seremos vitoriosos contra este se não nos vestirmos da armadura de Deus. Eu te convido então a começar o alistamento no exército de Cristo. E no exército de Cristo, fazendo parte da infantaria celestial, se vestir com a armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do inimigo. Está no versículo de número 12 e é a sequência direta daquilo que nós já meditamos. E o texto sagrado nos diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nossa luta não é contra as pessoas. Apesar, sim, das pessoas serem o meio pelo qual a luta se trava, elas nunca são o motivo pelo qual a luta acontece. Elas não são a causa, elas são meramente o meio. A causa das nossas guerras está relacionada com o inimigo das nossas almas, com o inimigo do Evangelho, com o inimigo do Senhor Jesus, isto é, com o próprio Satanás. Então Paulo nos ensina, não lutem contra as pessoas. Aprendam a travar as vossas lutas contra o real adversário. E aqui ele nos dirá quem é o nosso inimigo. Ele nos diz, na continuidade do versículo de número 12, lute sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está nos ensinando que as nossas guerras, apesar de possuírem pessoas como meio, elas devem ser lutadas, enfrentadas na sua causa. E a causa está no nosso adversário. Aqui, 3 nomenclaturas diferentes para propor o mesmo adversário. Nossa guerra é contra inimigos espirituais que habitam neste mundo tenebroso, que dominam a mentalidade e a ação de pessoas nessa realidade que fora chamado de príncipe deste século. Nós devemos buscar fortalecimento no Senhor e na sua cruz. Devemos nos vestir, nos cingir da armadura de Deus, entendendo que as pessoas não são o alvo final.
Não adianta combatê-las simplesmente por combatê-las. Devemos colocar a armadura de Deus. Devemos nos alistar no exército de Cristo e com as armas espirituais começar a combater o bom combate. Se você possui adversários, e nesse mundo caído é bem provável que inimizades nos cerquem, e se você é cercado por elas, sua luta não é contra esta pessoa em específico, mas sim contra o diabo. Vista-se então com a armadura de Deus e peleja a guerra santa para serdes vitorioso, não contra a pessoa, mas contra quem de fato é vosso adversário. Que Deus te abençoe e te fortaleça com muita coragem para vestir a armadura de Deus e lutar o combate de Cristo. Que está lá no versículo de número 13 do capítulo de número 6 de Efésios. Paulo nos dirá: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomem a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. No mundo nós teremos aflições. É bem verdade que Jesus Cristo venceu as forças do mal na cruz do Calvário, mas também é verdade que a vitória final se dará na consumação dos séculos. E nesse interregno entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta, nós enfrentaremos batalhas das mais diversas. Teremos aflições, devemos resistir ao dia mau e certamente ele virá. Autores antigos chamaram esse dia mau de noite escura da alma. Paulo nos diz que é certo que os dias maus virão. E esses dias maus são fruto das ciladas do inimigo, das ciladas do nosso adversário, das ações de Satã e de toda a sua hoste infernal. Tomai então, vistam-se então de toda a armadura de Deus para que possam resistir a esse dia mau, para que consigam ficar firmes, inabaláveis no campo de batalha. A ideia aqui é uma guerra e a ilustração que Paulo nos dá, a imagem que ilustra essa cena é de um guerreiro depois do findar da batalha, quando a fumaça começa a diminuir, quando os corpos repousam em silêncio, o silêncio da morte, esse guerreiro permanecer firme e em pé. A única maneira do crente permanecer firme diante da guerra contra o diabo neste mundo tenebroso é vestido de toda a armadura de Deus. É a única forma de permanecermos inabaláveis. Versículo de número 11, Paulo nos diz: revistam-se da armadura de Deus para ficar firmes. Versículo de número 13, Paulo diz: para que possam resistir, para que permaneçam inabaláveis. E o versículo de número 14 vai nos dizer: estais firmes. Para que eu e você consigamos ficar firmes, nós devemos buscar em Cristo Jesus o nosso poder e nos vestir com a armadura de Deus, com armas espirituais, para vencer essa guerra, que apesar de ser travada no aqui e no agora, é de fato uma guerra do mundo espiritual. Que Deus te ajude, que você consiga ficar firme no findar da batalha, que você permaneça em pé. Mas não se esqueça que a única forma é se vestindo da armadura de Deus e se revestindo do poder de Cristo contido no Evangelho. Na primeira parte do versículo 14, e Paulo nos escreveu o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nos textos anteriores, Paulo deixou claro
que o contexto com que o cristão desenvolve a sua carreira, prossegue sendo cristão, ele persevera na fé e na doutrina, é um contexto de guerra. Não é um contexto de paz. É um contexto onde as hostes malignas estarão em constante conflito com os filhos de Deus, com a igreja, com os crentes do Senhor. E a exortação de Paulo é que os crentes devem se esconder no poder de Cristo Jesus, se vestindo com a armadura de Deus. A partir do versículo 14, Paulo descreverá essa armadura. Tendo em mente o soldado romano, o apóstolo vai elencar algumas partes da armadura deste soldado. E Paulo começa nos dizendo que eu e você, para lutarmos contra o nosso inimigo e permanecermos firmes no final da batalha, devemos nos vestir com o cinturão da verdade. E é interessante porque que Paulo começa com o cinturão, pois o cinturão, além de prender a roupa, era aquele que dava sustentação ao soldado para executar os seus movimentos. Um soldado romano tinha que desenvolver-se com rapidez e com força no campo da batalha. E mais importante, o cinturão era aquele que sustentava a espada. Paulo nos diz que o cinturão que sustenta o crente é a verdade. E a verdade aqui tem pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é a verdade em contraponto com a mentira, e nada seria mais útil nessa guerra espiritual do que nos pautarmos com o cinturão da verdade, já que enfrentamos o príncipe da mentira. Um segundo aspecto da verdade é a sinceridade com que o crente vive a vida cristã. É uma verdade de coração e de atitude. O crente deve se vestir com a verdade, tendo não somente a verdade nos aspectos exteriores, mas a verdade da alma. E o terceiro e mais importante aspecto do cinturão da verdade com o qual devemos nos vestir. A verdade que nós devemos empunhar, a verdade que deve nos sustentar, é a verdade do Evangelho. É aquela que Jesus disse que se nós a conhecêssemos, nós seríamos libertos. E a verdade que liberta é o Senhor Jesus Cristo. Não é uma mera proposição, não é uma mera conjunção de termos. A verdade cristã é uma pessoa, a verdade cristã é Jesus Cristo. Então eu te aconselho que nesta semana, você que tem enfrentado lutas espirituais, vista-se com o cinturão da verdade. A verdade que se contrapõe à mentira, a verdade de um coração sincero e a verdade suprema do Evangelho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vista-se com a armadura de Deus e avance nas batalhas às quais o Senhor tem nos dado batalhar, tendo absoluta certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Paulo, tendo um soldado romano em sua mente, descreve a roupagem pela qual o soldado deveria se vestir para enfrentar a batalha. E Paulo vai usar essa roupagem, essa armadura, tendo como metáfora para os aspectos espirituais com que crentes como eu e você devemos nos vestir para enfrentarmos a mesma guerra. Lembrando que os nossos inimigos não são meros inimigos de carne e osso, são inimigos espirituais, e contra estes não basta os enfrentarmos com as armas desse mundo. É necessário nos vestirmos com toda a armadura de Deus. O primeiro ponto que Paulo nos diz dessa armadura, ou a primeira peça dessa vestimenta, é o cinturão da verdade. E está lá no versículo de número 14. Na segunda parte do versículo 14, Paulo nos diz: estais, pois, firmes, cingidos com a verdade
e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça do soldado romano possuía duas partes, uma que cobria o seu peito e outra que cobria as suas costas, impedindo assim com que dardos e setas o ferissem tanto pela frente como por trás. Paulo então nos diz que nós, os crentes, devemos nos vestir com a couraça da justiça. E a couraça da justiça tem pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é de uma vida justa e piedosa. Os crentes devem ser conhecidos pela sua retidão, pelo seu caráter elevado e pela sua moral ilibada. Contra o bom testemunho, as acusações mentirosas do diabo não têm efeito algum. Contra a vida piedosa e reta, não há como sustentar acusações. Mas um segundo aspecto, o crente deve se vestir com a justiça que Cristo lhe imputou. Somos salvos pela justiça de Cristo, justiça essa que nos foi imputada por graça e por amor, amor incondicional do nosso Deus. Somos declarados justos não por nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Então, o segundo aspecto dessa armadura é se vestir de uma vida reta, não pautando-se nos próprios méritos, mas se escondendo na justiça de Cristo que nos foi imputada. E assim, avançar contra as hostes malignas e permanecer em pé quando a guerra se findar. Eu te convido, nesses dias, a que você se vista com a couraça da justiça e se esconda nesta justiça conquistada na cruz e sendo nos dada por fé, por graça e por amor. O terceiro aspecto dessa armadura está lá no capítulo 6, versículo de número 15. E Paulo nos disse o seguinte: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos eram conhecidos ou ficaram conhecidos por terem a capacidade de percorrer grandes distâncias em tempos muito rápidos. As suas sandálias eram reforçadas, elas eram capazes de proteger os pés e de permitir com que os soldados tivessem ampla mobilidade. Paulo tem isso em mente, que os crentes devem ter essa mobilidade e esta capacidade de avançar. Mas o que faz os crentes avançarem na batalha? Paulo nos diz, é o Evangelho da paz. O que deve ser ou servir de sandálias é o Evangelho da paz. E pode parecer estranho que num contexto de guerra, num contexto de batalha, Paulo nos diga que aquilo que nos faz avançar é o Evangelho da paz. Isso soa pelo menos estranho. Mas o que Paulo está nos dizendo é que o avanço do reino de Deus se dá por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho dissipa as trevas. O Evangelho é a luz que faz com que a escuridão saia em debandada. E quanto mais os crentes pregarem o Evangelho com intrepidez, e quanto mais os crentes avançarem contra as forças do mal com as sandálias do Evangelho, mais a luz brilhará em meio a esse mundo de trevas. Quem dera esse mundo todo fosse repleto do Evangelho da paz. E há um segundo aspecto. Como o Evangelho é o Evangelho da paz, é as boas novas, é a certeza de que a guerra entre os homens e Deus findou-se por meio do sacrifício vicário da cruz. Um crente reconciliado com Deus não tem o que temer. Por meio do Evangelho da paz, podemos enfrentar a guerra contra as hostes malignas, contra as forças infernais, contra os dominadores desse mundo, pois, reconciliados com Deus, a quem temeremos? Findada a nossa guerra contra o Pai
por meio da rebeldia dos nossos pais, por meio daquele ato de desobediência, encerrada essa guerra na cruz do Calvário, na mediação de Jesus Cristo, não temos o que temer, não temos a quem temer. Então, meu irmão querido, nas batalhas da sua vida, calce o Evangelho da Paz. E o Evangelho da Paz é a força mais destrutiva contra a escuridão do mal e, ao mesmo tempo, é a certeza que eu e você temos que estamos definitivamente reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, não temos a quem temer. Está aqui no versículo de número 16, no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. E lá, Paulo nos diz que nós devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo de um soldado romano protegia quase que o corpo todo. Era um escudo de madeira coberto de peles de animais, como se fosse uma folha de uma porta. E o soldado romano o embraçava para que dardos inflamados, incendiários, com piche, não pudessem lhe atingir ou não pudessem lhe ferir. Paulo nos diz a mesma coisa. Nós devemos embraçar o escudo da fé. E a fé aqui não está relacionada ao conjunto de doutrinas às quais os crentes professam. Fé aqui é aquela certeza que nós temos, independente das coisas que nós não vemos ou das coisas com que vemos. A certeza do invisível, a certeza de que as promessas de Deus hão de se cumprir, a certeza de que a palavra de Deus nos diz que somos escolhidos e amados por Deus. Esta fé triunfante, esta fé que avança, nós devemos nos embraçar do escudo desta fé e assim nos protegermos contra os dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados do maligno são muitos. Dardos que ativam nossa inveja, nossa cobiça, nossa ira, nosso desejo de vingança. Todos os dardos inflamados do maligno têm por objetivo nos destruir, nos matar, nos tirar do reto caminho e da sã doutrina. Então nós devemos colocar sobre os braços o escudo da fé, a certeza que nós temos que somos filhos de Deus, dada pela palavra do Senhor, confirmada pelo Espírito Santo, e avançarmos a fim de nos protegermos contra os dardos, contra as setas inflamadas do maligno. Embraçando o escudo da fé, avancemos na nossa batalha. Embraçando o escudo da fé, nos protegeremos contra os dardos do maligno. Embraçando o escudo da fé, estamos de fato protegidos, estamos de fato seguros nas mãos daquele que não poupou seu Filho por amor de cada um de nós. Que nesses dias de batalha, que nesses dias de dificuldade, que nesses dias onde a luta se torna cada vez mais forte, que você possa embraçar o escudo da fé e avançar, tendo a certeza de que os dardos do inimigo, no máximo, ficarão no escudo, pois eles não serão capazes de penetrar no seu corpo e lhe matar eternamente. E nós chegamos aqui no quinto item dessa armadura, que está lá no versículo de número 17 do capítulo 6. Paulo nos diz: tomai também o capacete da salvação. O elmo com o qual o soldado romano se protegia era muitas vezes dado
por um oficial de maior patente. O soldado recebia aquele capacete e tinha absoluta certeza que ele pertencia a algo muito maior do que ele. E além do símbolo do pertencimento, o capacete o protegia. Assim como a couraça protegia o coração, assim como o escudo protegia o soldado dos dardos inflamados, o capacete protegia sua parte vital, seu rosto, sua mente, sua cabeça. Assim sendo, Paulo nos diz: vistam-se, tomem e coloquem sobre as vossas cabeças o capacete da salvação. É a certeza que temos que não seremos salvos, mas de que já o somos, é que nos permite avançar nessa guerra. Por mais que os itens descritos até agora sejam itens de defesa, o cinto, a couraça, a sandália, o escudo, o capacete, todos eles também nos apontam para a nossa capacidade de avançarmos nessa guerra. Eles não são itens meramente defensivos. Eles são itens que nos permitem nos proteger e avançar. E o capacete da salvação tem esta finalidade. Ele nos permite avançar. Somos salvos. Fomos salvos por Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário, Cristo morria por seus eleitos. Cristo morria pelo seu povo. E esta morte é totalmente eficaz. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá nos arrebatar da mão do nosso Pai? Ninguém. Então, meu irmão querido, a certeza que temos de que somos salvos, de que fomos salvos, de que a nossa salvação foi conquistada por um poder maior do que o nosso, e este poder é garantidor de que nós não escaparemos da mão de Deus, não perderemos essa salvação. Essa salvação nos faz resistir aos ataques do diabo e nos faz avançar no campo de batalha, para que depois que tudo termine, sejamos firmes, de pé, ilesos, são e salvos. Tome sobre si a certeza de que se você crê em Cristo Jesus, a sua salvação é garantida. E tome o capacete da salvação, cubra sua mente e avance no campo de batalha. Eu espero muito ter a oportunidade de um dia ouvir você dizer que o capacete da salvação lhe fez vencer as guerras que você enfrentava. Lá no capítulo de número 6, versículo de número 17, após Paulo nos dizer que nós devemos tomar o capacete da salvação, ele também nos diz que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este é o item exclusivo de ataque. É por meio da palavra de Deus que todas as ciladas, todas as investidas, todas as ações do maligno são derrotadas. O Senhor Jesus nos mostrou isso de forma muito clara lá nas suas tentações. Quando o diabo o tentava no deserto, Jesus respondeu a cada uma das tentações por meio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, mas é espada de dois gumes, que penetra o impenetrável, que divide o indivisível, que é capaz de afugentar de uma vez por todas as hostes infernais. Paulo nos diz então: tome a espada do Espírito, tome essa arma de ataque, tome a palavra de Deus. O crente deve conhecer a palavra de Deus, o crente deve saber manejar bem a palavra de Deus, não só para se proteger, mas para derrotar as ações do inimigo. A palavra de Deus bem manejada é como uma espada na mão de um espadachim.
é como uma katana na mão de um soldado oriental. Ela é destrutiva, ela é invencível. Eu te aconselho, então, ou melhor, eu digo a você de maneira clara: ame a Bíblia que você tem em casa, medite nela dia e noite, decore versículos para o dia mau, cante a Escritura, seja um amante da palavra do Senhor e aprenda a entesourá-la no coração, para que quando chegar a hora, você, com toda intrepidez, guiado pelo Espírito Santo, possa desembainhar a palavra do Senhor, a espada do Espírito, e avançar como um guerreiro vitorioso ante aos exércitos de Satanás. Aprenda a amar a palavra de Deus. Aprenda a entesourar a palavra de Deus, pois ela é a única arma de ataque que Deus deixou para os crentes de todos os tempos e de todos os lugares. Que você aprenda a manejar bem a palavra do Senhor, pois ela é a espada do Espírito. O texto nos diz algo importantíssimo neste finalzinho, e eu gostaria de ler junto com você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. É interessante o que nos diz aqui, versículo de número 17 e versículo de número 18. Com toda oração e súplica é o início do versículo de número 18. O que traz poder, a palavra do Senhor, o que traz poder a utilizarmos essa arma espiritual, essa espada de dois gumes, essa espada que divide o indivisível, que penetra o impenetrável, que é capaz de dissipar todas as ações do maligno. O que traz poder a essa arma é toda oração e súplica. É importante nós meditarmos sobre esse texto. E por que é importante meditarmos nesse texto? Pois a palavra de Deus, quando ela é utilizada sem fé, de nenhuma valia ela tem. Eu não estou dizendo que a fé é o que valida a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor para crentes ou descrentes, mas o que eu estou querendo dizer é que crentes, ao utilizarem a palavra de Deus, devem utilizá-la na dependência do Senhor. Isto é, com toda a oração e súplica, clamando a Deus que venha utilizar essas ações do crente e mais, a palavra do próprio Deus em prol do seu povo. Não basta decorarmos versículos ou utilizarmos como se fossem mantras, como se fossem amuletos. A palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, e por ser a espada do Espírito, só tem eficácia total quando ela é utilizada por meio da oração e da prece, quando ela é empunhada de joelhos dobrados, quando ela é posta à frente do guerreiro por meio do clamor e da súplica intermitente. A palavra do Senhor, espada do Espírito, só é ativada de maneira eficaz quando o crente busca a face do seu Deus por meio da prece, por meio da oração, por meio da súplica, por meio da intervenção do Santo Espírito. Vista-se com a armadura de Deus para se proteger, empunhe a espada do Espírito para contra-atacar, mas lembre-se que o combustível espiritual da espada do Espírito é conquistado de joelho dobrado. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a utilizarmos a palavra de Deus embebida, embanhada em muita oração,
em muita prece, em muita súplica. O texto da nossa meditação é o último texto das nossas devocionais na armadura de Deus. E está lá, no capítulo de número 6, a partir do versículo 18, o texto sagrado nos diz que nós devemos orar com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura de Deus termina com os 4 todos de Paulo. Paulo nos diz que a espada do crente, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E esta espada deve ser utilizada com toda a oração e súplica. Significa que a oração e a súplica é que fazem com que a palavra do Senhor seja eficaz na sua utilização. Mas Paulo vai trazer outros 3 todos. Ele diz que nós devemos orar em todo o tempo. Quando nós devemos usar a palavra do Senhor, a espada do Espírito, nas guerras espirituais que travamos? Em todo o tempo. A oração deve ser um companheiro de viagem. A oração deve ser aquele amigo fiel que a gente recorre todas as vezes que necessitamos. E a oração não é uma pessoa, como se fosse um amigo. A oração é o caminho que nos leva ao verdadeiro amigo, ao Senhor Deus em Cristo Jesus. Os crentes nas lutas contra as hostes infernais devem ficar firmes por meio da armadura de Deus, devem contra-atacar com a espada do Espírito, devem empunhá-la em meio à oração e súplica, oração esta em todo o tempo. Mas o texto nos diz o terceiro todo do texto. E para isto, esta oração em todo o tempo no Espírito, e para isso devemos vigiar com toda perseverança e súplica. A vigilância perseverante em todo o tempo é imprescindível. Não basta termos a palavra do Senhor, devemos tê-la em meio à oração e à súplica. Esta oração deve ser feita em todo o tempo e deve ser feita de forma perseverante. Nós não podemos desistir, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos recuar em meio às nossas orações. Nossas orações devem ser contínuas. A Bíblia nos diz que nós devemos orar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Devemos ser perseverantes na oração. A oração perseverante abre portas. É como o texto sagrado nos diz, daquela mulher que atormentava o juiz para que ele julgasse a sua causa. De tanto clamar, o juiz decidiu atendê-la. A perseverança da oração é uma das coisas que os crentes abandonaram há tempo, mas devem ser recuperadas, pois na nossa guerra espiritual, nas guerras que travamos, a espada do Espírito precisa vir empunhada pela oração, oração em todo o tempo, oração perseverante. E por quem devemos orar? Por nós mesmos? Não apenas por nós mesmos. O texto termina dizendo, orando por todos os santos. Nós podemos utilizar a palavra do Senhor, orar a palavra do Senhor, clamar, suplicar por meio da palavra do Senhor, palavra esta que é a espada do Espírito, orando no Espírito, com perseverança no Espírito, a fim de que o Santo Espírito socorra todos os santos. Meus irmãos queridos, nas guerras que você tem travado, a oração é uma arma eficaz. Só que esta arma não pode ficar reservada apenas a você e a sua guerra. Você deve empunhá-la em favor de todos os santos, em favor de todos os crentes. Ore por meio da espada do Espírito. Ore a favor dos missionários.
Ore a favor dos pastores, dos evangelistas, dos líderes. Ore a favor dos crentes da sua igreja. Ore a favor dos santos que você conhece. Ore a favor dos demais crentes. Ore inclusive por aqueles que você imagina que não precisam. O texto nos termina com Paulo dizendo: ore inclusive por mim. Sim, o grande apóstolo, talvez aquele que vestiu a armadura de maneira mais eficaz, é carente da oração dos crentes. Então ore por todos, ore em todo tempo, ore de forma perseverante, ore com oração e súplica, para que a espada do Espírito penetre o impenetrável, corte aquilo que é impossível de cortar e faça o seu trabalho. Trabalho este que nos é garantido pelo Senhor da Palavra, que coloca nela, que derrama poder sobre ela, para que ela vença todas as batalhas. Ore por nós, inclusive, pois somos carentes das vossas orações. Deus abençoe você. Um forte abraço. E no próximo devocional, nós teremos um novo tema e meditaremos nas Escrituras juntos por mais um período, se Deus assim quiser e permitir. Um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau!